Ok, vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de uma condição genética rara, mas bem fascinante, a Síndrome de Williams. Recebemos um material educativo ótimo, bem completo sobre ela, e a nossa ideia aqui é tirar o principal, sabe? Entender o que é essa síndrome e, mais importante, como a gente pode dar o melhor apoio, né? Principalmente pensando na escola. Exato. E, bom, para dar um contexto rápido, ela é causada pela falta de alguns genes específicos lá no cromossomo 7. É bem rara mesmo, algo tipo 1 em cada 7.500, talvez 10.000 nascimentos. É por aí. E o material descreve umas características muito particulares, né? Fala da aparência facial, que às vezes chamam de face de duende, mas o que me chamou mais atenção foi um contraste, assim, interessante. Por um lado, eles podem ter algumas dificuldades cognitivas, né? Tipo raciocínio espacial, mas por outro, uma facilidade com palavras, uma fluência verbal e uma sociabilidade nossa, extrema. Parece que entender essa dinâmica é fundamental. Precisamente. É comum ter uma deficiência intelectual, sim. Geralmente de leve a moderada. E essa sociabilidade que você mencionou, ela é tão intensa, tão marcante, que eles podem ser super amigáveis, até demais, sabe? Com estranhos, inclusive. Outro ponto que o material destaca bem, e que é fascinante, é a ligação forte com a música. Muitos têm uma sensibilidade auditiva bem aguçada, e não é raro um talento musical mesmo. Uhum. E além disso, o material também levanta outros pontos, né? Hipersensibilidade a sons, a tal da hiperacusia, dificuldades de coordenação motora, desafios com a atenção, uma tendência à ansiedade. E uma coisa bem séria, a chance de problemas cardíacos congênitos mesmo. Sim, sim. Essa questão do coração é, olha, fundamental. Precisa de acompanhamento médico constante, sabe? É um ponto que não dá para descuidar de jeito nenhum. Entendi. A saúde física primeiro, claro. E aí, conectando isso com o dia a dia, especialmente na escola. É aqui que a nossa conversa fica mais prática, né? Sabendo disso tudo, como é que a escola pode se adaptar para receber bem e, principalmente, para ajudar esses alunos a aprender a desenvolver seu potencial? Então, o material traz umas estratégias pedagógicas bem focadas. O legal é ver como dá para usar as próprias características da síndrome para ajudar no aprendizado. A palavra-chave é adaptação. Usar métodos mais concretos, muito visual e, claro, usar a música. A música como ponte, como facilitadora. É uma ideia ótima. E dividir as tarefas, sabe? Em passos menores, instruções bem claras, reforçar com coisas práticas, tipo jogos. Isso da música me parece um caminho muito interessante mesmo. Sem dúvida. E para a questão da atenção, o material sugere atividades mais curtas, fazer umas pausas frequentes e muito reforço positivo. Funciona bem. Já na parte social, apesar de serem tão extrovertidos, é super importante ensinar sobre espaço pessoal, limites, né? As regras sociais. E isso tem que ser constante, de forma prática. Mas essa sociabilidade toda, ela não acaba virando um desafio também na hora de focar nas tarefas, por exemplo? Como que o material sugere lidar com isso, esse equilíbrio? Olha, excelente pergunta. O material bate muito na tecla da estrutura. Regras sociais claras, ensinadas de forma explícita, sabe? É um equilíbrio delicado mesmo. A gente valida essa natureza social deles, claro, mas ao mesmo tempo direciona para interações que sejam adequadas e ajuda a criança a entender, olha, agora é hora de focar aqui, na tarefa. O reforço positivo para quando eles conseguem fazer isso é essencial. Entendi. Faz sentido. Estrutura e clareza. Exato. E para a coordenação motora, o apoio vem com atividades. Para coordenação fina, tipo recorte, pintura, essas coisas. E para coordenação geral, tipo os circuitos motores. Mas sempre com paciência, né? Principalmente com tarefas como escrever, que pode ser mais difícil. E para sensibilidade sensorial, aquela coisa dos sons altos, Ah, sim. aí o ideal é um ambiente mais calmo, evitar barulho excessivo, talvez até permitir usar protetores auriculares, se precisar. E rotina. Previsibilidade ajuda muito a diminuir a ansiedade. E o lado emocional que você mencionou antes, a ansiedade. Também precisa de atenção. Gerenciar essa ansiedade, principalmente quando tem mudança na rotina.
Preparar o aluno antes, conversar, explicar o que vai acontecer, isso é vital. E claro, nada disso funciona sozinho. A parceria escola-família é fundamental. E com o pessoal do AE, o atendimento educacional especializado, e os terapeutas que acompanham a criança. Tem que ter essa rede. Uhum. Ah, e não esquecer de comunicar qualquer restrição médica, né? Tipo, se tem alguma limitação para atividade física por causa do coração, por exemplo. Certo. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, parece que o ponto principal é reconhecer que, ok, existem os desafios cognitivos, motores, mas tem um potencial enorme ali, né? Principalmente na linguagem, na música, nessa capacidade de se conectar com as pessoas. Com certeza, o material deixa isso bem claro. O segredo é criar um ambiente que seja acolhedor, mas também estruturado, afetivo, sabe? Com as adaptações necessárias para respeitar o ritmo de cada um. E tão importante quanto dar apoio nas dificuldades é reconhecer e nutrir essas potencialidades. Não é só tapar buraco, é cultivar os dons que eles têm. Faz todo sentido. Então, para a gente resumir, é uma condição complexa, né? Com um perfil bem único, que mistura desafios com habilidades sociais e musicais muito fortes, e a chave parece ser mesmo a adaptação do ambiente e uma colaboração forte entre todo mundo envolvido. Exatamente. E talvez só para a gente pensar um pouco além do material, essa forma como as pessoas com o síndrome de Williams se conectam, essa sociabilidade, essa ligação com a música, isso não nos convida a refletir? A pensar em como a nossa sociedade, como as nossas escolas medem e valorizam os diferentes jeitos de ser inteligente, as diferentes formas de interagir. Fica aí a reflexão.